Coloquei para gravar. Então, é necessário que a gente calcule fluxo difusional, uma série de coisas que vem da difusão, ok? Então, se a gente quer saber, por exemplo, a espessura do material que foi difundido, né? Eu preciso que, sei lá, na hora de difundir, eu preciso de pelo menos 10 milímetros, né, de profundidade do material. Então, para fazer esses cálculos, vocês têm que saber sobre difusão, tá? E aí, o que é a difusão? Nada mais é do que um material entrando no outro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui duas placas de metal. Um é cobre, o outro é níquel, tá? Outra coisa, não necessariamente a difusão ocorre entre dois materiais sólidos. Pode ser, por exemplo, um material gasoso e um material sólido, ou um material líquido e um material sólido, entendeu? Então, a difusão ela ocorre, não precisa ser os materiais os dois sólidos, tá? Mas nesse exemplo aqui eu tenho duas placas sólidas, que é do níquel e de cobre. Então, imagina que os átomos estão empilhados da seguinte forma, né? Tá? Então, aqui eu tenho a concentração de níquel e cobre. Então, numa placa eu tenho 100% de cobre, na outra placa eu tenho 100% de níquel, ok? Daí eu faço o tratamento térmico, tá? E a temperatura vai ser elevada, tá? Depois que eu fizer o tratamento térmico, átomos de níquel vão para a estrutura do átomos de cobre, átomos de cobre vão para a estrutura do níquel, ok? Vai haver essa troca. Então a coisa vai ficar mais ou menos assim, ó, misturada, tá? E aí a gente vai ter de um lado cobre, do outro lado níquel, e no meio aqui, ó, uma mistura de níquel e cobre, ok? Então, daí o que era assim, a concentração, 100% de um, 100% do outro lado, né? Agora vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Em que esse meio termo aqui eu tenho porcentagem tanto de cobre quanto de níquel, ok? Todo mundo entendeu o que eu falei? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Então, uma das coisas que a gente vai calcular aqui, tá? Além das partes de fusão lá, é interessante que vocês saibam que a difusão ela ocorre tanto na interdifusão, né? O que é interdifusão? É a difusão onde tem átomos migrando, né? Migrando de um para o outro, ok? Também pode acontecer do átomo ter impurezas, e aí a difusão ocorrer com essas impurezas, com átomo dessas impurezas. Então, isso aí é chamado de interdifusão de impurezas. Tá? Outra coisa que tem uma denominação é a autodifusão. Alguém tem ideia do que seria a autodifusão? Pessoal, vocês estão aí? Não sei, eu não tenho. Oi? Eu não tenho ideia do que seja. A autodifusão é a difusão que ocorre no próprio átomo, tá? Então, no próprio material, por exemplo, no cobre. Um átomo que esteja aqui, ele passar por dentro do cobre, isso aqui é autodifusão, tá?
Todo mundo entendeu? Então, a gente tem a difusão, que é o ato de passagem de átomos de um elemento para o outro. A interdifusão de impureza, por exemplo, vou imaginar que isso aqui é impureza. E essa impureza ela pode viajar aqui dentro do material, tá? E a autodifusão. A autodifusão é quando um átomo viaja dentro do próprio material. Um átomo desse material, tá? Todo mundo entendeu? Tá. Além desses mecanismos, tem a difusão por lacunas, tá? Esse aí é um mecanismo que envolve a troca de um átomo, assim, numa posição normal, por exemplo, aqui, tá? E aí aqui tem uma vaga. Por exemplo, se aqui tivesse um vazio, esse átomo tivesse aqui, e aí por aquecimento, algum tratamento, esse átomo mudasse de posição e pulasse para cá, tá? E aí ele ia deixar vago o espaço dele, tá? Isso aqui é uma difusão por lacuna. Alguém tem alguma dúvida sobre difusão por lacuna? Difusão por lacuna basta o material ter vazio, né? Ter uma lacuna, ok? Tá, aí tem a difusão intersticial. Alguém tem ideia do que seja? Pessoal? Intersticial, por exemplo, eu tenho um átomo que está numa posição e ele migra para uma posição que estava vazia, né? Então, eu tenho essa migração de posição. É chamada de difusão intersticial, tá? A gente pode, por exemplo, ver casos de impurezas que façam isso, tá? Ou hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, eles podem fazer isso, tá? Passar, vamos imaginar que ele esteja aqui, tá? E a impureza esteja desse lado aqui, tá? E aí eu vou passar pelos interstícios até chegar na, na vacância, tá? Então, eu tenho um átomo aqui, ele vai nos interstícios até chegar na lacuna, tá? A diferença da difusão intersticial para a difusão por lacuna é que na lacuna, o átomo que vai tomar de conta do vazio, ele está nas adjacências. Então, por exemplo, se esse átomo aqui tivesse faltando, para ser por lacuna, teria que ser um desses átomos aqui ao redor, tá? No caso da difusão intersticial, por exemplo, se essa aqui é o átomo que está faltando, é a lacuna, e esse átomo aqui queira ir para lá, ele vai ter que ir através dos interstícios, ok? Entenderam a diferença? Alguma dúvida ficou? Nenhuma? Tá bom, então. Ah, tem aqui um exemplo, tem um desenho mostrando como esses mecanismos, tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui são os mecanismos de difusão, tá? Então, por lacuna, tem uma lacuna, e aí um dos átomos que são vizinhos a essa lacuna vão tomar de conta, vão substituir, tá?
No caso de intersticial, o átomo não está lá, não é vizinho, tá? Ele vai pelos interstícios até chegar no lugar onde ele quiser, né? Pode ser uma lacuna, pode ser o próprio interstício, tá? Então, essa aqui é a difusão intersticial, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, professora, não, deu para entender legal. Tá bom, então. É, então, para os cálculos, vocês têm que calcular. Uma das coisas que devem ser calculadas, ou que devem ter noção, é a taxa dessa passagem de átomos, digamos assim, tá? Essa passagem de átomos é chamada de fluxo difusional, tá? E ela é representada pela letra J. Então, J é a maioria dos livros, né? Fluxo difusional, tá? Como é que funciona essa questão do fluxo? É só vocês terem noção seguinte, que essa passagem de átomos, ela ocorre e ela depende, basicamente, é um processo que depende do tempo, né? Então, a difusão, ela depende do tempo, tá? Se a gente olhar macroscopicamente, a quantidade de elementos que é transportada no interior de outro elemento, ela é em função do tempo. E é necessário a gente saber o quão rápido ocorre essa passagem de átomos de um lado para o outro, tá? Ou seja, a difusão, tá? Essa taxa de transferência, essa taxa de passagem de átomos de um lado para o outro, ela é chamada de fluxo difusional, essa taxa de passagem de massa, tá? E ela é expressa por essa letra J, ok? O J, ou seja, o fluxo difusional, é igual a M sobre a T. Alguém tem ideia do que seja M, pessoal? M de quê? Se a gente está falando de difusão. Hoje vocês estão dormindo, hein? Ninguém está participando de nada. Professora, eu só não vou falar Esse porque M é eu de quê, cheguei. Matheus? Não, é porque eu cheguei até uns 10 minutos só, professora. Aí eu não peguei o início da explicação. Mas em 10 minutos eu já tinha falado isso, Matheus. Inclusive, esse M é massa. Sério? Eita, você, tá? M é massa. Agora eu quero saber o que é AT. O que é A? Eu não falei que difusão é a passagem de átomos de um lugar para o outro. Eu falei isso. Que Falou, professora. depende. O fluxo difusional depende do tempo em que ocorre essa passagem de átomos de um lugar para o outro, tá? Então, esse A e esse T aqui, ó, T é óbvio que é tempo, né? Ou não? Alguém ainda tem dúvida com relação a isso? Então, esse T é tempo. Tempo de quê? De difusão. E o A nada mais é do que a área da qual a difusão está ocorrendo, tá? Então,
para calcular o fluxo difusional, eu quero saber quanto de massa passa por uma determinada área num determinado tempo, ok? Tá? É claro que essa massa é dada por valores de variação, tá? Então, se é variação, vocês têm que lembrar que variação é na forma diferencial, né? Então, por exemplo, isso aqui vai ser 1 sobre A, derivada da massa, sobre derivada do tempo, tá? A unidade de fluxo difusional, a gente mede em quilograma ou átomos, né? Quilograma de átomos por metro quadrado, tá? Então, a medida vai ser em quilograma por metro quadrado ou átomos por metro quadrado. Ai, e eu esqueci do segundo aqui. Metro quadrado segundo, né? Ou átomos por metro quadrado segundo. Essa é a unidade de medida, ok? É óbvio que se eu tenho massa, vai ser em quilogramas, né? Metro quadrado é a área e o segundo é o tempo, ok? Tá. Mais outras duas coisas. A primeira coisa é o regime de difusão, tá? A gente tem dois regimes de difusão. Uma é a difusão no estado que a gente chama de estacionário. E outra é a difusão no estado não estacionário. Tá? E alguém pode me dizer o que diferencia essas duas? Estado estacionário, estado não estacionário? Tá. Se vocês não querem participar, fazer o quê, né? No estado, no regime que a gente chama de estacionário, o fluxo de difusão, o fluxo difusional, ele não varia com o tempo. Ou seja, existe uma condição que a gente chama de regime estacionário, e nessa condição, a difusão, por exemplo, uma difusão de um gás através de uma placa metálica, para a qual as condições de pressão dos componentes em ambas as superfícies são mantidas constantes, nesse caso, a difusão ocorre em regime estacionário. Tá? Deixa eu colocar aqui uma figura para vocês perceberem como é essa difusão em regime estacionário. Tá? Então, ela ocorre da seguinte forma. Vou colocar aqui, estacionário. Tá? O que acontece? No estado estacionário, essa passagem, então eu tenho aqui o gás, tá? E o gás sendo pressionado por uma placa fina, uma placa metálica fina. Nessa direção aqui, ó, tá? Então, essa passagem aqui é constante. Se ela é constante, tá? A gente vai ter uma concentração na forma, uma distribuição de concentração pela posição na forma linear,
Então, quando isso acontece, a gente está no regime que a gente chama estacionário, tá? Se por algum acaso essa distribuição ela é variável, ela não ocorre de forma linear, então aí a gente está no estado não estacionário, ok? Dúvidas, pessoal? Não, prof. Nenhuma dúvida? É um pouco parecido com o fenômeno de transporte. Na verdade, é um fenômeno de transporte, né? Porque se tu está passando massa, certo? Tu está transportando massa, ok? Então, é fenômeno de transporte, tá? E aí, como é fenômeno de transporte, aqui a gente vai ter dois tipos de fórmulas. Uma que funciona para o regime estacionário, que é essas que vão ocorrer de forma linear, tá? E umas que não funcionam para o regime estacionário, que é chamado de regime não estacionário. E aí a fórmula não, é óbvio que não vai ser linear, né? Ok? Na forma linear, você usa aquele fluxo de difusão lá que eu já mostrei para vocês. Ótimo. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de regime estacionário, pegando esse próprio exemplo da placa, tá? Então, vamos pegar esse exemplo da placa. Então, vai ter um gás de um lado e esse gás vai passar para o outro lado. Esse problema foi retirado do livro do Callister, é o capítulo 5 lá do Callister, tá? Vamos lá, calcular o fluxo difusional, né? Então, o problema é o seguinte: eu tenho uma placa de ferro que é exposta a 700 graus Celsius, dá lá os 1.300 Fahrenheit, a uma atmosfera carbonetante, tá? Então, essa atmosfera carbonetante é rica em carbono, tá? Aí eu pergunto, que tratamento térmico é esse aí? Oi? Peraí, eu não tô ouvindo mais. Pode Não, falar. eu ainda não falei, é porque, tipo, eu ia falar, mas me deu um branco. Mas é tratamento. Tipo, eu sei o nome, mas eu esqueci. Cementação. Cementação, né? Ou Isso, carbonetação. isso, isso. Tá dando para vocês enxergarem aí ou querem que eu aumente? Não, Tá, professor, tá dando para chegando. chegar. Dá para dar um zoom aqui pela tela do aplicativo. Então, deixa eu aumentar, peraí. Tá aí. Melhorou? Tá. Então, a gente vai fazer um tratamento térmico aqui, tá? Tem uma placa de ferro, a gente colocou ela a 700 graus Celsius e a atmosfera do forno é uma atmosfera carbonetante, ou seja, rica em carbono, tá? Em um dos seus lados, e uma atmosfera descarbonetante, ou seja, deficiente de carbono, no outro lado. É aquele exemplo da placa que estava lá. Deixa eu pegar aqui a placa de novo. É isso aqui, ó. Tá? De um lado tem gás, do outro lado não tem gás, né? É deficiente em carbono. Um lado tem carbono, do outro lado não tem carbono. E aí a concentração tá. Concentração que tem carbono é muita, concentração que quase não tem carbono é pouca. Vai acontecer isso aqui, na passagem, né?
nessa superfície eu vou ter muito carbono, na outra superfície eu vou ter pouco carbono, ok? Bom, então vamos lá. Se uma condição de regime estacionário é atingida, calcular o fluxo difusional do carbono através dessa placa, caso as concentrações de carbono nas posições 5 e 10 milímetros abaixo da superfície carbonatante sejam de 1,2 e 0,8 quilogramas por metro cúbico, respectivamente. Considere o coeficiente de difusão de 3 vezes 10 elevado a menos 11 metro quadrado por segundo nessa temperatura. Tá? Bom, aqui eu tenho coeficiente de difusão, tá? E ele quer que vocês calculem. Nós temos as posições aqui, ó, tá? Então, nas posições 5 e 10 milímetros, tá? 5 e 10 milímetros, ok? Dentro lá da placa. Essas posições aqui são as posições de dentro, ok? Da superfície. Partindo da superfície, tá? E aqui são as concentrações, ó. Tem uma concentração mais forte a 5 milímetros e uma concentração menos forte lá em 10 milímetros. Todo mundo entendeu isso aí? Sim, Ficou? Oi. entendi. Tá bom, então. Vamos continuar. Tá? Para calcular o fluxo difusional, eu vou precisar da lei de Fick. Tá? E professora, Oi. tem como a senhora dar uma repetida só no começo aí? É porque eu tive que trocar do celular pro computador, aí ficou um tempo desligado. Eu fiquei só uns 2 minutos fora. Eu tenho uma placa que está a 700 graus Celsius. De um lado da placa tem uma atmosfera carbonatante, que é rica em carbono. Você entendeu? Entendi, essa parte tá ok. Tá. Bom, aí ele dá as condições. Isso, se a gente conseguir uma condição de regime estacionário, tá? Ele quer que vocês calculem o fluxo difusional do carbono através da placa, caso as concentrações de carbono nas posições 5 e 10 milímetros, tá? 5 e 10 milímetros é em relação à superfície, tá? E aí a gente tem as duas concentrações aqui de carbono, tá? A primeira concentração é a 5 milímetros, que é de 1,2 quilogramas por metro cúbico, e 0,8 quilogramas por metro cúbico a 10 milímetros, ok? Ele quer que vocês considerem o coeficiente de difusão de 3 vezes 10 elevado a menos 11 metros quadrados por segundo, tá? Eu esqueci de falar lá que o cálculo do fluxo difusional ele vai depender do regime que vocês estão trabalhando. Daí, se a gente está no regime estacionário, a gente vai usar o que a gente chama de primeira lei de Fick. Qual é a primeira lei de Fick? É uma lei que fala do regime estacionário, ou seja, a gente vai ter fluxo difusional em função de concentração, de gradiente de concentração, de variação de espessura, tá? E também de coeficiente de difusão. E essa variação, ela vai ser linear. Ou seja, na primeira lei de Fick, o fluxo difusional é menos o coeficiente de difusão, a variação de concentração e a variação de espessura. Ok? Tudo bem? Tá ok, professora. Tá. E aí a gente vai usar isso aqui, ó. A variação de concentração a gente pode obter por esses dois aqui, tá? A variação de posição a gente vai ter por aqui, ó.
E o fluxo de difusão, o coeficiente de difusão, a gente vai obter aqui. Então, coloca nessa fórmula, a gente calcula o fluxo difusional, tá? O importante é saber, vocês saibam, que a primeira lei de Fick a gente só usa para o regime estacionário, ok? Dúvida, pessoal? Não, professor, pode Não, continuar. né? Tá bom, então. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir. Vou colocar aqui. O fluxo difusional, então, vai ser menos o coeficiente de difusão. Quanto é o coeficiente de difusão aqui? 3 vezes 10 elevado a menos 11. 3 vezes 10 elevado a menos 11. Lembra que é metros quadrados por segundo, ok? Em cima eu tenho variação de concentração. Como é essa variação de concentração? No caso, a senhora vai ter que fazer duas contas para 1,2 e 0,8, no caso? Não. Variação vai ser justamente concentração maior Menos a menos menor. concentração menor, Ah, entendi, então. tá? Entendi. Vai dar, então, no caso, 0,4. 1,2, A 0,8. pessoa pode colocar direto ou tem que fazer o passo a passo na hora da prova? Pode colocar direto. Ok, então. Quilogramas por metro cúbico, ok? Tá. Aí agora vem variação de posição, tá? Essa é a diferença das posições. Só que aqui vocês têm que levar em consideração o seguinte: a posição inicial aqui fica 5 milímetros, tá? E no final aqui eu tenho 10 milímetros. Então, sempre a posição que está na concentração maior vem primeiro, tá? Então, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 3, menos 10 a menos 2, tá? Isso aqui está em metro. Só transformei aqui, ó. 5 milímetros é 5 vezes 10 a menos 3 metros. E 10 milímetros é 10 ao menos 2 metros. Todo mundo entendeu? Entendi, professor. Tá. Joga isso na calculadora. E aí vocês vão me dizer quanto é que é o fluxo difusional. Calculem para mim aí, por favor. Coloca lá na imagem de novo. 0,24 vezes 10 a menos 11. Tchau, já fez já. Vai. Michael já. O Michael já fez aí, já falou o valor. 0,24 Vezes 10 a menos 11. Qual é a unidade, Michael? Acho que é quilograma por metro por segundo, professor. Quilograma por... Segundo. Não, Segundo. metro quadrado. Metro quadrado por segundo. Por segundo. Isso. Porra. Tá bom? Errei só o quadrado que eu não vi. É porque lá tem assim, tem coeficiente de difusão é metro quadrado por segundo, vezes, em cima tem quilograma por metro quadrado, por metro cúbico, perdão, sobre metro.
tá? É isso aí. Tá certo. Bom, então a gente fica assim. Metro quadrado por segundo vezes quilograma por metro cúbico vezes 1/metro, que dá igual a quilograma metro quadrado sobre metro a quarta por segundo. Corta, fica quilograma por metro quadrado vezes segundo. Ok? Ok, professor. Essa unidade de medida. Tá. Regime estacionário tá de boa? No caso, vai ser sempre essa mesma equação, então tá suave. Então. É sempre a mesma coisa. Tá? O problema aí de vocês é só vocês identificarem quem é regime estacionário, quem é regime não estacionário. Ok? Tá. Tá Então, ok, vou passar professor. uma aqui para vocês. Professora, volta só lá na equação mesmo, só para anotar aqui que eu esqueci, apesar de que é uma equação fácil. Deixa eu anotar no caderno rapidão. Você tá copiando aí, eu vou passar uma aqui. Pode dar continuação, professor. Tá bem. Então. Tá. Eu vou colocar uma aqui que vocês vão fazer. Tá bom? Vou tirar. Pode tirar? Pode sim, Pode. professor. Tá. Tá dando para enxergar aí? Dá sim. Tá, essa aí vocês vão fazer. A purificação do gás hidrogênio por difusão através de uma lâmina de paládio foi discutida lá no capítulo. O que é a purificação? Vocês pegam lá a lâmina de paládio, tá? E passam o gás hidrogênio, tá? E aí o fluxo vai ser no seguinte sentido: o gás vai passar de uma superfície para outra, tá? E aí aqui vão ficar as impurezas do gás hidrogênio. Aqui vai ficar só o gás hidrogênio. O paládio vai conter essas impurezas, ok? Então, ele quer que vocês calculem o número de quilogramas de hidrogênio que passa por hora através de uma lâmina de paládio, com 5 milímetros de espessura, uma área de 0,20 metros quadrados a 500 graus Celsius, tá? O coeficiente de difusão é dado aqui, que é 1 vezes 10 a menos 8 metros quadrados por segundo, e a concentração de hidrogênio dos lados, né? A parte alta é 2,4, na parte menor é 0,6 kg de hidrogênio por metro cúbico de paládio. E que condições de regime estacionário foram atingidas? Tá no regime estacionário, ok? Tá Então, ok, vocês vão professor. pegar os valores aqui e vão usar as duas fórmulas para calcular o número
de quilogramas de hidrogênio que passa por hora. Ele quer por hora. No caso, quando vocês calcularem, se vocês calcularem por segundo, vocês ainda vão ter que fazer a passagem, ok? Vocês entenderam? Tá ok, professor. Tá bom. 10 minutinhos dá para fazer? Dá sim. Tá bom, então. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou fazer a chamada. Professora, é só uma dúvida que eu estou tendo aqui. Hum. Na hora de montar a equação, essa parte do dx tá aqui, 5 milímetros de espessura com a área de 0,2. Esse dx vai ficar como, no caso? Porque lá a senhora tinha uma área de 1 milímetro, tinha tipo 5 milímetros no começo e 10 no final, entendeu? Aí é Uhum. que a gente vai ter que utilizar essa área. Como é que é? Essa parte do dx que eu não consegui montar. É assim, tá? A espessura da placa é 5 milímetros. Então, tu vai Uhum. de 0 a Era 5. 5. Ou de 5 a 0, né? Então, no caso, vai ser só o 5 mesmo, no caso. Isso. Tá ok, então. É só lembrar que tu tá procurando o quê? Ele quer que vocês calculem o número de quilogramas, né? Ou seja, ele quer a massa. Tá? Aí vocês vão calcular o fluxo de difusão. Lembrar que o fluxo de difusão é massa sobre área vezes tempo. O tempo a gente tem, não tem?
Uhum. certo? E aí vocês vão calcular o fluxo de difusão, e aí depois coloca nessa fórmula aqui e acha a massa. Ah, Como é que fica a entendi. massa aí? No caso, Massa. isola o termo de M e joga Isso, tudo pro outro lado de lá, multiplicando. isso. E Ok, então, professor. o Adonai tá aí? Presente. Alessandro, Presente. Anderson, Presente, professora. Camila, Presente. Daniele, Daniele tá aí, pessoal? Tá não, professora. Obrigada. Acho que Eduardo, não vi ela, não. Presente. Fabrício, Fabrício, o pessoal não responde. Gabriel, Gabriel tá aí, gente? Deixa eu ver Tá aqui. não. Tá não, professor. Tá não. Genilson, Presente. Gustavo Pompeu, Presente, professor. Gustavo Sabino, Presente. João Vitor, Presente. Caio. Caio tá aí, gente? Tá não. Matheus Jimenez, Matheus Nascimento, Aqui, professora. Michael, Presente, prof. Rafael, Presente. o Emerson Presente. e o William. Tá bom, então. Nossa prova tá marcada para que dia? Já é semana que vem, né? Não era segunda-feira da semana que vem? Sim. Segunda-feira da semana que vem. Tá todo mundo ok com essa data? Muito boa. Tá bom, então. Então vai ter questões até a primeira lei FIC. Tudo bem? Tá bom. No caso, sua prova vai ser só no horário da aula ou a senhora vai, tipo, até meia-noite, tal dia? Só no horário da aula, Matheus. Isso é maldade, professor. Não.
E depois eu tenho que corrigir essa prova, né? Tá? A prova, ela vai entrar como tarefa, tá? Lá no SIGA. Eu vou mandar a prova para vocês, vocês vão responder e colocar lá no SIGA como tarefa. Tudo bem? Tudo bem, professora. Tudo bem, professor. Beleza. Vocês vão escrever na mão, vão fazer um arquivo em PDF e mandar no SIGA como tarefa. Tá? Responderam aí, gente? Pera aí, professora, eu tô só finalizando aqui a última parte. Tá bom. Quem é o fenômeno de transportes para vocês? Edilma, transferência de calor e massa. Ah, vocês viram a primeira lei de Fick, né? Não. Não? Terminei aqui, mas eu não sei se está certo. Deu quanto? Deu 0,002592 quilograma por hora. 0, 0,02592. 2, 3. Então, é 2,59 vezes 10 a menos 3, né? Qual é a unidade de passagem Isso, aí? quilograma por hora. Tá certo.
Posso fazer, pessoal? Todo mundo fez aí? Pode fazer, professor. Denilson, fez? Você terminou, Matheus? Tô terminando aqui já, só a última conta já. Fazer aqui na calculadora. Mas pode iniciar já o processo de resolução aí. Michael, você terminou aí? Oi? Tá fazendo? Professora, no Assiste. caso, no caso eu tirei de horas, transformei tudo para segundo, Tipo, Não tem teria que ter problema não. deixado em horas. Não tem problema não, Porque ele né? tá pedindo por hora, né? Tá. Aqui, ó. Calcule o número de quilogramas de hidrogênio que passa por hora. E eu achei Ok? mais fácil fazer por segundo. Tá, agora transforma de volta para hora. Vou separar as variáveis aqui, tá? Vamos lá. Qual é o coeficiente de difusão? Ele dá o coeficiente de difusão? Dá. 1,0 vezes 10 a menos 8 metros quadrados por segundo. 10 a menos 8 10 a menos 8. Quadrado por segundo. segundo. Tá. Aí ele dá a área também, né? Dá Quanto é a área? 0,2 metro quadrado. 0,2 metros quadrados, né? O que mais que ele dá? Tempo, né? Tempo. Quanto é? De uma hora? É 1 hora. Uma hora é 3.600 segundos, né? É isso? O Sim. que mais? Concentração. Deu 2,4 e o outro 0,6. Chama concentração de A e concentração de B. Tudo bem? Pode ser. Concentração inicial e concentração final. E é 0,6, né? 0,6 no caso é o final. É. Vamos Quilograma colocar por metro concentração quadrado de por B. segundo. Quilograma por metro cúbico, né? Concentração de A é quanto? É 2,4. Quilograma por metro cúbico. O que mais? Aí deu 5 de espessura. 5 de espessura dá. Lá era metro cúbico. Professor, eu não reparei, achei que era. O que é metro cúbico? Aí na concentração B e concentração A. Quilograma por metro cúbico. Tá? Tá. Quilograma de hidrogênio por metro cúbico de Ah, paládio. sim. Tá. O que mais? Acho que é isso, professor. Ah, a espessura. Sim, é 5 milímetros. 5 milímetros, né? Vou colocar aqui, delta X, ó. 5 milímetros é 5 vezes 10 a menos 3
metro. Ok? Deixa eu ver o que tá faltando. Acho que foi tudo, não foi? Foi, professora. Tá, e a gente tem duas fórmulas. Uma diz que o fluxo de difusão é massa sobre área vezes tempo. Na outra, o fluxo de difusão é menos o coeficiente de difusão vezes a variação de concentração sobre a variação de posição, né? Espessura. Ok? Tá. Eu quero calcular a massa. Então, M vai ser J vezes A vezes T. Ok? Mas quem é J? É tudo isso aqui, ó. Então, massa vai ser menos D vezes delta C sobre delta X vezes A vezes T. Tudo bem? Vocês concordam comigo, pessoal? Sim, professora. Tá. Sim. Vou separar aqui para dar um espaço. Então, M vai ser menos, abre parênteses, 1,0 vezes 10 a menos 8. Ok? Metros Tá quadrados. menos 18 ali, né, professora? No caso, você colocou. 18 É lá em cima, lá na ponta. e É? menos 8. Não, aqui embaixo no M aí, você colocou menos 18. Ah, tá. Ok. Menos 8, né? Metro quadrado por segundo. Tá. Vezes. Variação de concentração, né? Na concentração, a gente tem o seguinte. 0,6 menos 2,4 quilograma por metro cúbico. E sobre a variação de x é 5 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? A área, 0,2 metros quadrados. E o tempo? Como é que fica o tempo? Já que a senhora está trabalhando com segundos, é normal transformar para segundos e depois transformar de novo para metros. 3.600 segundos Dividido por por hora. uma hora. Isso. Então vamos lá. Fazer a continha aí. Tá. Coloquem só os números na calculadora. E aí vocês me dizem que eu trato só das unidades. Tá? Olha, o meu deu aquele valor lá que eu falei para a senhora que eu tinha feito primeiro. 2,592 vezes 10 a menos 3. Hum, hum.
Então, aqui, metro quadrado da meta quarta. Metra quarta. Aqui embaixo está a metra quarta também, né? Então, corta esses metros aqui, ok? Tudo bem? Esse segundo, corta com esse segundo, vai ficar quilograma por hora, né? Fazendo a continha, deu 0,00259, né? Isso. Ok? Quilograma por hora. Ok? Esse deu negativo. Aqui que vai dar negativo, vai ficar positivo aqui, né? Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Sim, prof. Ótimo. Agora vamos calcular a espessura, tá? Vamos calcular a espessura. Também no regime estacionário. Próxima hora a gente vê o regime não estacionário. Aqui. Tá enxergando direito aí? Dá sempre para chegar de novo. Então, tem uma chapa de aço com 1,5 milímetro de espessura. Possui atmosfera de nitrogênio a 1.200 graus Celsius em ambos os lados e permite-se que seja atingida uma condição de difusão em regime estacionário. O coeficiente de difusão do nitrogênio no aço a essa temperatura é de 6 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo. E o fluxo difusional vale 1,2 vezes 10 a menos 7 quilogramas por metro quadrado vezes segundo, tá? Sabe-se ainda que a concentração de nitrogênio no aço, na superfície, a alta pressão é de 4 kg por metro cúbico. Aqui, profundidade da chapa, a partir desse lado, com pressão elevada, a concentração será de 2 kg por metro cúbico. Vocês vão calcular posição, né? Tá? As fórmulas são aquelas mesmas que vocês estão usando, tá? A diferença aí é que, ao invés de calcular fluxo de difusão ou massa, vocês vão calcular a posição, ok? Então, é só ajeitar as mesmas fórmulas para que dê para vocês a posição, tá bom? Ficou alguma dúvida aí? Não, professora. Alessandro? O Emerson tem dúvida? O Emerson está com a mão levantada.
Estão fazendo, pessoal? Oi, professora. Sim, professor. Enquanto isso, eu vou desenhar a chapa, tá bom? Uma chapa laranja. Professor, eu fiz aqui. Pelos meus cálculos, deu a espessura de 2,5 milímetros. 2,5? 2,5. O meu deu 1. O meu deu 1 também. Sim, entendi. Deu um também, só que eu confundi aqui uma coisa. Eu Somou, né? Tu somei somou com. É. isso. E não é para somar, né? Ok. Vamos dar nome aos bois, né? Então, um lado eu vou chamar de A, no outro lado eu vou chamar de B. Lembrando que o fluxo difusional está de A para B, ok? Então, a pressão
do lado A é maior, concentração do lado A é maior, tá? E a chapa tem quantos milímetros? Vamos lá. Chapa de aço de 1,5, né? Então, daqui até aqui tem 1,5 milímetros. Tudo bem? Rafael, se tu calculou 2,5, não tinha nem como, né? Porque a chapa Sim, tem 1,5, pois é, eu tava vendo aqui. Mas aqui grotesco. tá? Então, a concentração aqui vai ser maior, concentração em B vai ser menor. Tá indo nesse sentido aqui. Todo mundo entendeu isso? Sim, professora. Sim. Tá. Então, vamos começar. Coeficiente de difusão. É letra D, né? Quanto é o coeficiente de difusão do nitrogênio no aço? 6 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo. O fluxo de difusão é o J, né? 1,2 vezes 10 a menos 7 quilogramas por metro quadrado segundo. Concentração de nitrogênio no aço na superfície de alta pressão. Então, aqui no ar, né? Concentração de ar é 4 quilogramas por metro cúbico. 4 quilogramas por metro cúbico, ok? Tá. Aqui, profundidade é a chapa. A partir desse lado, com pressão elevada, a concentração será de 2, tá? Então, vai ser numa concentração X. Vou colocar aqui. Aliás, numa espessura X, né? Então, se é na espessura X, então eu vou colocar a concentração de X. Quanto é a concentração de X? 2 quilogramas por metro cúbico, ok? Tá bom? Bom, a gente pode usar a fórmula do fluxo de difusão, que é menos D, variação de concentração sobre variação de posição, né? Daí a gente tem variação de posição igual a menos D vezes variação de concentração sobre J. Correto? Dúvida, pessoal? Não, professora. No caso da variação de posição, nós vamos ter a posição A, que é o zero, e a posição X que a gente quer achar, ok? Então, vai ser E, X menos A, professora, né? então, Oi. no caso, essa parte do milímetro aí, que é 1,5, no caso, então era desprezível, então, na equação, né? Esse 1,5 Porque, não vai entrar. pois é. Vai entrar. Tu botou 1,5? Não, não, coloquei não. Tá bom. Vamos lá. Continuar na outra folha. Tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte. X de A menos X de X. Tá bom? Igual
Ah, como é que ficou aqui? Menos D, né? Menos D vezes variação de concentração. Concentração A menos concentração em X sobre o J. Tudo bem? Tudo bem, professora? Bom, aí a gente vai ter menos XX igual menos XA menos D, que multiplica CA menos CX sobre J. Ok? Aí dá para colocar em evidência, né? O menos X corta com esses aqui, ó. Vai ficar XX igual a XA mais D, que multiplica CA menos CX sobre J. Ok? Então, o valor da espessura em X vai ser o XA nosso é zero, né? Eu vou colocar aqui. XA, a posição é zero. Vai do zero até 1,5. XA igual a zero. Quanto é o D? Podem falar para mim? É 6 vezes 10 a menos 11 metro quadrado por segundo. Ok. Aí agora a gente coloca concentração. Concentração em A é quanto? É 4, né? Sim, E a concentração em X? é 2. Quanto é o valor do fluxo difusional? 1,2, né? Vezes 10 a menos 7 quilograma por metro quadrado por segundo. Ok? Tá certo, pessoal? Tá certo, professora. Tá. XX vai ser vamos lá. Aqui, cada quilograma por metro cúbico. E aqui, quilograma por metro quadrado. Tá? Então, vai ser 6 vezes 10 a menos 11. Vezes... Quanto é que dá isso aqui? 4 menos 2 dá 2. Dividido por 1,2 vezes 10 elevado a menos 7. Deu 1,999, né? Vezes 6 vezes 10 elevado a menos 11. Vou fazer aqui a conta. Vezes 10 elevado a menos 11. Dois 1,2 vezes 10 elevado a menos 7.
Meu Deus, sim. Já coloquei direto a conta, tá? Deu 1 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Agora vamos para as unidades. Eu tenho metro ao quadrado por segundo. Aqui ficou quilograma por metro cúbico vezes metro quadrado por segundo, né? Sobre quilograma. Tudo bem até aí, pessoal? Quilograma dividido por quilograma. Olha, que dá metro a quarta dividido por metro ao cubo. Vou dar metro, né? Segundo por segundo, tá? Espessura vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metro a quarta dividido por metro ao cubo. Então, 1 vezes 10 a menos 3 metros, que dá 1 milímetro, ok? Tá? Ok, professora. Então, para ter a concentração de 2 quilogramas, é lá na posição de 1 milímetro. Então, aqui a chapa. Vou colocar a chapa aqui. Vai ser na posição de 1 milímetro. Aqui dentro. Tá? Então, nessa posição, a concentração é de 2 quilogramas por metro cúbico. Ok? Entenderam aí o que eu fiz? Sim, professora. Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Não. Não, De a boa, minha né? parte não. Tá bom, então. Então, até a próxima aula. Aliás, até a prova, né? Segunda prova. Pronto. Tchau, tchau. Goodbye. Goodbye. Até mais.